Boa noite, meninas. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, pessoal, hoje é sabadão, dia 15, né, de julho, e a gente veio aqui fazer mais uma reflexão. Essa reflexão foi de ontem, dia 14, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa palavra. Tava lá no grupo e a gente tava debatendo as outras palavras, né, que estão aí para entrar ainda os vídeos que estão atrasados, né, mas que agora a gente vai colocando aos poucos, né, porque a gente tem que organizar. Então, assim, foi por uma causa justa, que não foi colocado todos os dias, né, mas agora tá tudo certo, né, tá tudo certo e a gente vai dar continuidade aos nossos vídeos em nome de Jesus. É isso. Então hoje, essa palavra de ontem, o evangelho, né, que a igreja nos trouxe de ontem, é uma palavra, né, é um evangelho que a gente não vai tirar para a nossa vida de caminhada, né? É voltada assim mais para aquelas pessoas assim que têm um ministério na igreja, aquelas pessoas que trabalham na igreja, aquelas pessoas que têm um ministério, seja esse um ministério de música, um ministério de pregação, um ministério de intercessão, né? Um ministério de acolhimento, né? Que é sempre aqueles grupos que tem em um grupo de oração, na missa, que acolhe as pessoas de alguma forma, né? Então Jesus vem, né, falar para essas pessoas, né? E tá falando para os discípulos. Ao todo, ele fala para todos nós, né? Porque quando ele fala para os discípulos, ele tá falando para nós, né? Porque a gente é chamado, a gente é convidado por Jesus a falar dele, aonde quer que a gente vá, né? Onde quer que a gente vá, que a gente fale dele, que a gente fale da maravilha, do que ele fez na nossa vida, né? Se você não tem um dom de falar da palavra dele, de pregar a palavra dele, mas que você fale da misericórdia dele na tua vida, em um determinado momento, né? Um milagre que aconteceu, ele espera de você que você dê o seu testemunho de vida, né, em cima daquilo que ele realizou para você. Então, cada um de nós é chamado a falar daquilo que Jesus faz na nossa vida para o irmão, para o outro, né? Porque às vezes a gente pode se deparar com pessoas que não têm mais fé. Pessoas que acreditam que as coisas não acontecem com ela, né? Por quê? Porque é castigo, porque ela nasceu infeliz, mais infeliz do que a mim, do que a você. Então, assim, todos nós somos chamados a falar de Jesus. Então, essa palavra, ao todo, é para nós, né? Para todos nós. Mais ainda para aquelas pessoas que já encontrou o seu dom, né? As pessoas que saem, por exemplo, a gente vai a um grupo de oração ou a um culto, né? Você vê que tem o pregador, tem o pastor lá que prega. Você vai a um grupo de oração, tem o pregador, aquela pessoa que prega, não é o padre, porque o padre é na missa, mas num grupo de oração católico tem o pregador. Tem a pessoa que abre a palavra e vai te falar, assim como eu tô te falando, a gente tá refletindo aqui em cima da palavra de Deus. Então, Jesus está falando para aquela pessoa ali, né? Então aqui ele diz: eu tô te enviando, mas tu vai encontrar lobos, né? E tu tem que agir como as cobras, né? Como os pombos, as pombas, com calma, com leveza, sem brigas, porque tu vai encontrar dificuldade. E olhe que você encontra. Quem trabalha em igreja sabe muito bem com que você se depara quando você é convidado a ir numa pregação ou a ir fazer um louvor ali. Você se depara com cada coisa que você nem imagina. Já participei há muitos anos atrás
e sei como é que funciona, né? Mas também não é só para essas pessoas. Para as pessoas que têm a ousadia de falar da palavra de Deus, também é assim. Também é assim, né? Você encontra muitas dificuldades que é para você deixar de falar da palavra de Deus. E as coisas, quando ela vem pesada. Ela não vem maneirinha, não, ela vem pesada para que você desista. Porque você diz assim, eu não estou fazendo nada para Jesus, tá tudo bem. É eu começar a falar da palavra dele, é eu começar a fazer algo por ele, começa a descer a lenha na tua vida, na tua casa, na tua família, né? Aí Jesus vem dizer, não te preocupas. Não te preocupas, você não precisa ficar nervoso quando você for convidado, chamado a falar da minha palavra, porque não é você que vai estar lá falando. É o Espírito Santo que eu vou enviar. É mais ou menos isso que ele fala aqui. Quando você for ler, você vai entender, né? É o Espírito Santo que eu mando para falar. Você apenas é a boca. É como se você fosse a boca de Jesus falando. Então, assim, é uma coisa muito séria essa coisa de caminhada, né? Infelizmente, a gente se depara com pessoas que brincam com isso aqui. Tem pessoas que descobrem o ministério, né? Mas não alimenta isso em casa. Na vida pessoal não alimenta, né? Você precisa alimentar isso diariamente para que você não venha a falar as coisas com a sua boca, com o seu coração, com aquilo que você acha, né? Porque o ser humano é cheio de achismo, né? A gente acha as coisas, né? Assim. Aí Jesus diz, né? Vou te enviar, mas você não precisa se preocupar com aquilo que você vai falar lá na frente. Se você é de um ministério de música e você verdadeiramente você está preparado, né? Você sabe, porque quando você é de um ministério de música, quando você é de um ministério de pregação, você tem que se preparar em casa, né? Espiritualmente você tem, eu tenho um grupo quarta-feira. Na segunda-feira tu já tem que começar a se preparar para ver o que Jesus toca no teu coração para que tu vá falar lá. A mesma coisa é o Ministério de Música, né? Ministério de Música a gente tá ali, a gente só não vai louvar, porque a gente já tá com os louvores ali, já tem ensaiado os louvores, mas entre um louvor e outro, Jesus toca no coração de alguém ali que vai fazer uma oração, né? Aí Jesus tocou no meu coração que aqui tem uma pessoa assim, 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 que chegou aqui assim, assim, assim. Então, é a palavra de ciência que Jesus dá àquela pessoa. Mas ele só dá se a pessoa estiver verdadeiramente com ele assim, ó, contrito na oração. Você tiver clamado o Espírito Santo, ó, de trás. Da segunda, terça-feira, você tá ali, contrito, ali de joelho no chão, pedindo que Deus coloque o discernimento em você, né? Eu não sei se alguém já, com certeza, né? Alguém chega às vezes num grupo de oração, por exemplo, e às vezes você encontra com pessoas que estão vazias. O que significa uma pessoa vazia, né? É aquela pessoa que abre a palavra de Deus, né? E começa a desviar a palavra. Ele lê o evangelho que está aqui, a escrita do evangelho é lido, mas quando vai meditar para tirar para a vida daquele povo que está ali, né? Começa a falar abobrinha, começa a falar coisa com coisa. Aí começa a citar pessoas, por exemplo, né? Começa a citar pessoas que tá ali, até pessoas que são ali da igreja mesmo, às vezes quando é pregadores da própria igreja, né? Ali do próprio grupo de oração já começa a falar em cima da pessoa que tá ali. Porque fulano é assim, porque fulano é assim. Não diz o nome, mas tem pessoas que é assim, tem pessoas que é assado. Então, assim, dá ali
essa palavra ali, essa palavra que está aqui, já não faz parte daquela situação ali. Porque Jesus diz, não te preocupeis, porque eu vou colocar as palavras na tua boca para tu falar. Eu vou colocar, eu vou te dar o discernimento, né? Se você tiver o dom da ciência, você vai olhar para uma pessoa e você vai apontar para aquela pessoa e vai dizer, você aí. Jesus manda te dizer isso, isso, isso. Não é assim quando a gente vai num grupo de oração carismático, católico, ou para as pessoas que é evangélico, né, que vai para culto, essas coisas. Geralmente não é assim, pronto. Aí Jesus vem nos alertar e dizer que para a gente não se preocupar, para a gente não ficar com medo, né? Para a gente não ficar com medo. Mas existe um alerta. A gente precisa viver procurando Ele, tendo essa intimidade dele em casa, na nossa vida particular. No nosso particular, a gente precisa ter esse discernimento com Ele, para que naquele momento Ele possa enviar o Espírito Santo e a gente possa falar somente aquilo que convém, né? Então hoje, essa palavra ela vem falar sobre isso, sobre essa atenção que a gente tem que ter. Isso é em qualquer ministério da igreja. É um ministério de intercessão, né? São aquelas pessoas que se reúnem ali para interceder pelo irmão, né? Muitas vezes você chega ali abatido, você chora, chora, chora. Então existe uma equipe ali de 6 pessoas, 5 pessoas ali que intercede. O dom dessas pessoas é interceder por aquele irmão naquele momento. Então ele pega aquele irmão, leva lá no Santíssimo, faz aquela oração, né? Muitas vezes orações em línguas, onde a pessoa tem um repouso no Espírito Santo. Quem participa sabe do que eu estou falando. E aí, Jesus vem dizer, para que você não tenha medo. Que você vá, que na hora da oração, na hora que for preciso que Ele te usar, Ele vai usar. Ele vai colocar as orações certas na tua boca. Ele vai colocar o discernimento no teu coração. Muitas vezes a pessoa está ali chorando e uma daquelas pessoas ali vai ter o discernimento, né? De tocar em você e dizer, você está passando por isso, isso e isso, né? Eu não conto as vezes que me aconteceu isso, das pessoas que estavam intercedendo por mim, falar o que eu estava passando naquele exato momento, né? E eu ficar assim, em vez de eu me concentrar com alto, não, eu ficava pensando, alguém falou da minha vida, né? Alguém disse o que eu tô passando, porque como é que esse povo sabe? Então, a ligação do Espírito Santo com esse povo é que dá a entender isso. Aí existe também outro tipo de ministério, né, que é o de acolhimento, né? É aquele ministério do acolhimento, aquelas pessoas que estão ali na entrada do grupo de oração, na entrada de um culto evangélico, e ali aquelas pessoas, ela te acolhe. Se você não tiver em sintonia com o Espírito Santo, como Jesus diz aqui, eu mando, é eu que falo, é eu que dou o discernimento para que você olhe para a pessoa e você veja que aquela pessoa precisa de acolhimento. Se você tiver na sua carne, você não vai acolher ninguém. Você vai estar ali, mas você não vai acolher ninguém. Entendeu? Por quê? Porque você não está em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Então, assim, você precisa estar sempre em sintonia para que faça valer essa palavra daqui na vida da pessoa que está ali, da pessoa que tem o ministério, vamos dizer assim, né? Então, quando você está contrito com o Espírito Santo, você consegue ver a pessoa que você precisa acolher. Você vai acolher aquela pessoa, né? Você vai conseguir enxergar que aquela pessoa tá pesada, tá triste, tá chorosa, tá calada, né? Tem pessoas que trabalham nesses ministérios, que
participa ali, né? Participa ali no meio. E você que participa também, muitas vezes você chega pior do que as pessoas que estão fora, né? Você chega pior. Mas os próprios irmãos ali não conseguem enxergar a forma como tu chega. Não chega para te acolher e dizer assim, minha irmã, eu tô sentindo que você não tá bem. Não tem. Existe muitos ministérios assim. Não tem. Cada um no seu quadrado. Cada um ali bota a sua batinha, fica ali na frente, né? Mas tudo como estátua. Não serve para nada. Então a palavra hoje, Jesus vem nos dizer isso. Principalmente para quem vive dentro. Para quem não vive como nós, né? A gente apenas faz uma reflexão. Hoje eu só faço uma reflexão daquilo que eu entendo, né? Daquilo que eu entendo. Eu preciso passar a palavra de Deus de toda forma, porque é uma coisa que tá em mim. O Espírito Santo incomoda você a fazer algo. Eu era de Ministério de Música, não faço mais parte do Ministério de Música, mas o Ministério de Música está em mim. As músicas, os louvores estão em mim, né? Mas a palavra de Deus ela tem que ser professada, proclamada, né? Então, é para mim também, porque se eu não tiver o joelho no chão, pedir o Espírito Santo discernimento para entender, jamais eu vou conseguir chegar aqui e falar para vocês. Eu não vou abrir o vídeo aqui e ficar falando abobrinha aqui. Eu tenho que falar o que o meu coração está pedindo que eu fale, né? Por quê? Porque o Espírito Santo, a gente fala da palavra o que Jesus quer que a gente fale. Eu estou falando o que Jesus quer que eu fale para vocês. Eu não vou falar, porque se eu for sentar aqui com a minha carne, se eu não fizer uma reflexão, se eu não tiver uma vida por trás, daqui, por trás, se eu não tiver uma vida de oração, eu não chego aqui, né? Eu não chego aqui, eu vou chegar aqui, eu vou falar um monte de besteira. Eu vou falar abobrinha, eu vou falar besteira. Eu vou ler a palavra e vou ficar aqui, para frente e para trás, e vocês não vão entender nada. Né? Porque só o Espírito Santo de Deus que nos dá o discernimento para falar. E essa palavra ela vem confirmar. Jesus diz, palavra de Jesus. Eu vá, que é eu que vou colocar a palavra na tua boca. Quando você lê, você vai meditar e você vai ver. É eu que vou colocar. Então, a gente nunca deve se vangloriar do ministério que a gente tem. A gente não pode. A gente não pode se vangloriar porque a gente tem força na voz para cantar um louvor. A gente não pode se vangloriar porque a gente tem um entendimento da palavra e a gente passa para as pessoas. A gente não pode se vangloriar porque a gente tem o dom da intercessão, de interceder. A gente não pode se vangloriar porque a gente tem o dom de acolher. Por quê? Porque os dons são dados por Deus. Se você procurar ter intimidade com Ele, você vai conseguir colocar em prática esses dons. Mas se você não procurar, se você não ter intimidade com Ele, você não vai conseguir. Porque a gente não consegue, porque a gente é humano. A gente aspira às coisas humanas, então a gente fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então, se eu chego aqui no meu humano, eu vou falar da situação que eu estou vivendo. Vou bater em cima daquela tecla. Então, se eu brigo com o vizinho, pronto, eu vou chegar aqui, eu vou pregar em cima do vizinho. Não, porque você tem um vizinho assim, porque você tem uma pessoa assim perto de você, e porque isso, porque aquilo. Você vai desviar tudo o que tem na palavra. Você não consegue. Tá certo? Então, hoje a palavra veio nos falar sobre isso. Essa palavra foi de ontem. O Evangelho da Igreja nos apresentou essa palavra ontem, dia 14 de julho. Tá certo? E tá aí para vocês. Tá certo? E vamos fazer a de hoje, né? Vamos meditar um pouquinho na de hoje.
pra coisa não ficar tão tumultuada como tá, certo?